Casa Museu Medeiros e Almeida, Lisboa. Um jogo de cabra cega, em que as meninas fingem não querer ser apanhadas e o cavalheiro finge ter pudor em tocar-lhes. Ao longo das 27 salas desta Casa-Museu estão visíveis 2.500 peças de um total de 9.000. Mobiliário, pintura, têxteis, escultura, porcelana, ourivesaria. As coleções construídas por António Medeiros e Almeida ao longo de décadas representam o que há de melhor nas artes decorativas europeias e asiáticas até ao século XIX. Talentoso para o negócio e trabalhador incansável, António Medeiros e Almeida foi dos raros milionários portugueses que investiu grande parte da sua fortuna numa fundação de que todos podemos usufruir. Por um acaso, e sorte nossa, foi feita por este português, António Medeiros e Almeida. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Teresa Vilaça, aqui o embaraço é o da escolha, porque a Casa Museu Medeiros e Almeida é conhecida por ter coleções extraordinárias. E, portanto, eu não me sinto capaz de escolher por onde começar. Eu ia sugerir aqui a casa de jantar, o que é que achas? Acho ótimo. Está à mesa posta para um jantar. Bem, que linda baixela, Teresa É verdade. Vilaça. É uma baixela inglesa Polestor, um dos prateiros ingleses do final do século XVIII, princípio do XIX. E era usada nesta casa para jantares de cerimónia. Aqui está a terrina, os pratos e os candelabros, e ali na copa, na sala ao lado, está o resto, em que temos mais terrinas, travessas, legumeiras, saleiros... É tudo o que não está na mesa agora. Aqui. Então, se isto era usado para dias de cerimónia apenas, e compreende-se, quem é que viria jantar? Vou-lhe já dizer. Temos aqui este plano de mesa, que nos fala de um jantar, e todo este plano era feito por António Medeiros de Almeida, controlado, a localização... Portanto, não era a senhora Medeiros de Almeida, a Margarida, não? Não, a Margarida não, aqui não entrava. Poderia entrar na escolha da emenda, talvez, mas aqui não entrava. Ele é que sabia, ele é que tinha esta preocupação de sentar as pessoas. E neste dia, que foi em janeiro de 1969, veio cá jantar o então Presidente da República, Almirante Américo Tomás, mais a família, como podemos ver aqui pelos nomes. Neste caso, a sua dona Gertrudes Tomás estava aqui a meio, em frente do Dr. Bestor Silva, que na altura, que é a única pessoa que está aqui neste jantar, que não era exatamente da família Tomás. Vamos ver a emenda, que de facto tem uma certa graça. Portanto, era creme de galinha,
para a entrada, depois tínhamos linguados caprice, perdiz em geleia, doce presidencial, que não faço a menor ideia o que é que poderia ser. Devia ser uma coisa que o almirante Américo Tomás gostava. Provavelmente, e enfim, e com este nome em honra dele, depois fruta variada e depois os vinhos. Os vinhos temos um vinho do Reno, um grão Vasco Velho e um Dom Perignon. Devo-lhe dizer que a garrafeira desta casa, para além de tudo, sempre foi de grande excelência, era também de grande excelência, tinha essa fama de se beber muito bem nesta casa. E comer, não é? É verdade. Aqui vivia um casal Medeiros e Almeida. Sem filhos. Sem filhos. Esta casa toda era para um casal e que tinha 7 empregados. Na cozinha eram 3 ou 4, exatamente. Portanto, nesta casa, a excelência não passava só pela extraordinária qualidade dos objetos, milimetricamente escolhidos por António Medeiros e Almeida, o colecionador, mas pela forma como as pessoas eram recebidas. A qualidade era uma preocupação omnipresente neste homem, não é? Absolutamente. Estamos a entrar no grande salão da casa. Estes salões com esta escala eram realmente utilizados todos os dias pelo casal. Esta mesa, de resto, é uma mesa especialíssima, é uma mesa... Exatamente, é uma mesa de jogo chamada Mesa dos 4 Tampos. Sabemos que há outro exemplar, isso é certo, que está na Fundação Ricardo Espírito Santo. E a propósito de Fundação Ricardo Espírito Santo, há aqui uma diferença muito importante entre estas duas casas, ou estas coleções, é que destes contemporâneos e amigos. Amigos, exatamente. Ricardo Espírito Santo Silva e António Medeiros de Almeida. É que realmente Ricardo Espírito Santo Silva, para lá de outros objetos e pintura excelente que tinha, enfim, de categoria internacional, ele, na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, perseguiu objetos portugueses. Exatamente. Artes decorativas portuguesas, como é o caso desta mesa. Exatamente, era o que se produzia e o que se fazia em Portugal. Exatamente. E era deliberadíssimo, era o programa. Era o programa da Fundação Ricardo Espírito Santo. Aqui foi exatamente ao contrário. Há com certeza também peças portuguesas e muito boas, mas havia uma noção de internacionalização das peças. As peças de grande qualidade, de excelência. Fossem portuguesas ou não? São tanto portuguesas como asiáticas, que a coleção asiática é imensa, enorme, tanto das porcelanas como dos biombos, como de peças de jade que nós temos cá na casa. Além do resto, que é europeia, que também é imensa, mas sempre de grande qualidade. Aqui a pista que António Medeiros e Almeida seguiu foi a da excepcionalidade das peças e não a da nacionalidade das peças. Absolutamente. Normalmente, o casal, quando não recebia, apesar de, enfim, utilizar este espaço, sentava-se aqui. Exatamente. Este era o canto preferido pelo casal quando estava na sua intimidade. Imagino que António Medeiros e Almeida se sentasse naquele cadeirão, porque tem ali a telefonia ao lado, não é? Exatamente. Tanto que consta que era ali que ele ouvia os relatos durante a Segunda Guerra, porque ele era um anglófilo, portanto, sempre do lado dos aliados, e era por ali que ele ia ouvindo a BBC e sabendo as novidades, porque isso era uma coisa que o preocupava muito, dado que não só porque tinha muitos e bons amigos lá, como também os seus negócios, os primeiros negócios, eram ingleses e, portanto, era... Vamos falar nisso. Como é que este senhor fez esta fortuna? Era um trabalhador incansável, sabemos-lo, era um talento, também. Tinha um talento enorme para os negócios, é um facto, também já vamos ver como, mas nasceu rico. Sim, nasceu rico. Era filho de pais açorianos, ambos de Ponta Delgada. O pai, além de ser médico, era também um homem muito ativo e muito dinâmico nos negócios. E depois tinha uma tertúlia cultural muito grande, em que tinha muitos amigos arquitetos, pintores. Bem, era amigo do Veloso Salgado. Era amigo do Veloso Salgado. Tem retratos excelentes. Retratos excelentes de toda a família. Pelo Veloso Salgado. Pelo Veloso Salgado. Portanto,
portanto, de alguma forma, António Medeiros de Almeida começa confortavelmente a sua vida. Começa confortavelmente a sua vida. Portanto, não é alguém, não é um self-made que parte do zero. Todo. É um dandy, é um menino rico, que tem o seu próprio carro que o pai lhe dá ainda com 18 anos. O pai tinha imenso gosto que ele fosse médico, andou 7 anos, uns tantos em Coimbra e alguns em Lisboa, para tentar tirar medicina, coisa que ele detestava. Aliás, nunca se distinguiu como estudante, não é? Exatamente. Nunca se distinguiu e medicina nem por sombras. De maneira que verdadeiramente o que ele queria era dedicar-se aos negócios. E de facto fê-lo, e assim que conseguiu fazê-lo, foi uma maravilha. Descolou em absoluto e tornou-se, de facto, um grande empresário. O primeiro negócio que ele teve, e voltando aos ingleses e à Segunda Guerra Mundial, foi como importador dos carros ingleses das Morris. Da Morris. Exatamente. Em 1923 ele criou uma empresa chamada AM Almeida, que todos ainda nos lembramos. Dos primeiros carros que vende, o negócio não correu muito bem. Houve 5 reclamações logo nas primeiras vendas e ele viu-se obrigado a indemnizar os donos desses carros. E então, de facto, aí começou a sua tenacidade. Foi a Londres falar com o Lord Nuffield, que era o dono da Morris, e negociou a adaptação de um modelo que a Morris tinha, que era o Morris 10, com uma suspensão para as estradas nacionais. E, de facto, ele começou a vendê-los. Em 1930 chegam os primeiros Morris 10 e, a partir daí, estava descolado o primeiro milhão. Tal como ele, uns anos mais tarde, escreveu umas memórias, dizendo que, realmente, a coleção da Fundação está muito baseada no dinheiro que ele ganhou com o negócio dos automóveis. Gostava de máquinas, não é? Ele adorava máquinas e, como lhe digo, a tecnologia para ele era uma coisa importantíssima. E ele era muito amigo de Vasco Bem-Saúde. Açoriano também, e amigos quase de infância. Portanto, durante a Segunda Guerra, como os Bem-Saúde eram judeus, retiraram-se e ficaram muito sossegados lá nos Açores, e Vasco pediu a António Medeiros de Almeida, que já era o administrador delegado de Bem-Saúde em Lisboa, que ficasse à frente dos negócios. Uma das empresas que fazia parte da holding Bem-Saúde era de companhias de navegação, de transporte de pessoas e mercadorias. De facto, Medeiros de Almeida encanta-se com esta atividade. Com o que nunca tinha tido contacto. Nunca tinha tido contacto, exatamente, e fica absolutamente fascinado. E então a companhia subiu a tal ponto que acabam por ir comprar o último grande paquete, o celebérrimo Funchal, que foi a grande aquisição da companhia, depois, mais tarde, já em conjunto com Vasco Bem-Saúde, no fim da guerra. Teresa, mas há uma história fantástica que eu penso que muito pouca gente conhece, que cruza Medeiros de Almeida com os destinos da Europa e do mundo. Bem-Saúde tinha sítios nos Açores onde se abasteciam e restauravam os navios próprios de Bem-Saúde. E Medeiros de Almeida, de uma maneira completamente clandestina, porque, de facto, Portugal era neutral, como nós todos sabemos, oficialmente neutral, facilitou o arranjo e o restauro de muitos dos navios aliados que passavam pelos Açores e, portanto, estacionavam nos estaleiros de Bem-Saúde, e tudo isso todos esses arranjos eram feitos em cifra, em código. E, portanto, há muitos telegramas e muita coisa em código que atestam essa colaboração. Medeiros de Almeida foi condecorado pelo rei Jorge VI com uma OBE, exatamente pelos bons serviços que prestou ao Reino Unido. António Medeiros de Almeida gostava mesmo de máquinas, porque se começarmos a ver automóveis, barcos, aviões,
Máquinas. E até lhe digo mais, é colocada uma lareira elétrica numa casa de Lisboa. E porquê? Exatamente porque ele ficava fascinado com qualquer coisa que fosse tecnológico. No início dos anos 70, ele manda montar um quarto para ele próprio, que parece sair de um filme do Jacques Tati. Tinha 2 painéis eletrónicos de cada lado, com imensos botões do lado da cama, onde a cama subia e descia, o ar-condicionado saía, a televisão subia e, portanto, era tudo eletrónico. Até a casa de banho que ele tinha, a privativa do seu quarto, funcionava, ele levantava um pé e o autocolismo descarregava, ele não tinha que usar as mãos. Maria Maier, Teresa Vilaça já esteve a contar-nos imensas coisas sobre a personalidade tão singular de António Medeiros de Almeida, e uma das coisas que eu fiquei a perceber foi que a nacionalidade das peças que ele adquiria para a sua coleção não era relevante. O que era relevante era que fossem peças ou de uma excepcional qualidade ou que tivessem uma história excepcional agarrada, e sei que aqui na Copa, na antiga Copa da casa, há várias peças que correspondem a esta descrição. Na verdade, por exemplo, temos aqui este serviço de chá, é de um prateiro português de Lisboa, de facto um prateiro fantástico, muito famoso no seu tempo, António Firmo da Costa, mas o que ele tem de excepcional é que sabemos que ele pertenceu ao imperador deposto, Napoleão Bonaparte. Tem uma história muito gira, por trás riquíssima, e para o provar temos em que todas as peças, no seu bojo, têm gravado o N do Napoleão, circundado pela coroa de louros. O que é que sabemos a propósito disto? Sabemos que o navio que levava Napoleão para o exílio, já para Santa Helena, foi à Madeira. Foi na Madeira que entraram os mantimentos para a viagem, que duravam uns meses, até lá abaixo, ao Atlântico Sul. Nessa escala, temos um rol de coisas que entraram, entre animais vivos e mantimentos, entraram também livros e vinhos, que são peças famosíssimas aí em vários leilões, e também um serviço de chá. Do Firmo da Costa, do português Firmo da Costa. Não sei se na Madeira ou se depois já em Santa Helena, que foi gravado o N para servir o imperador com dignamente. Medeiros de Almeida encontrou este serviço aonde, sabem? No Sotheby's, em Londres, sabemos. Sabemos que foi um senhor coronel Gideon que o comprou. Um inglês? Um inglês, porque foram uns leilões muito concorridos, os leilões dos bens de Napoleão enquanto imperador deposto, e já foi depois os familiares que voltaram a vender no Sotheby's, e o Sr. Medeiros de Almeida comprou, se não estou em erro, na casa dos 70. É? Bom, as histórias são muito interessantes. Não há nada como fazer uma visita guiada aqui, ao vivo. Paliteiros é outra coleção muito engraçada. Há gente que só se dedica a colecionar paliteiros, não é? É uma coisa muito inesperada. Prata e estes da Vista Alegre, não é? Alegre. Nós costumamos dizer que é a coleção da sua Dona Margarida. Porque há um dado que nós ainda não dissemos, mas de facto Margarida Medeiros de Almeida era da família Pinto Basto, portanto, proprietária da fábrica de porcelanas Vista Alegre. Exato. Ali os de prata portuguesa, todos eles, que era um hábito da mesa portuguesa, não utilitário, mas sim decorativo. Maria, este contador é delicioso. Eu admito que não seja o adjetivo indicado para o descrever. É uma peça fantástica, o que ele é, francamente. É um contador holandês do século XVII. Enquanto contador, é um móvel de conter coisas. Portanto, é feito com gavetinhas, várias. O que ele tem de extraordinário são as pinturas nas frentes das gavetas e na contraporta, que são naturezas mortas e traduzem exatamente o que é a Holanda do século XVII. Neste caso, a pintura de flores começa em grande força. Esta tulipa é sempre representada, estão a ver, nas naturezas mortas, porque foi a tulipa que, no meio daquela tulipomania que se criou, que era uma loucura das pessoas a comprarem tulipas e a cruzarem bulbos para dar tulipas cada vez mais bonitas e diferentes, inclusivamente as pessoas compravam
em futuros, porque compravam bulbos que ainda não sabiam o que é que ia de lá produzir. Criou uma bolha económica que estourou em 1637, por aí. É mesmo considerada o primeiro crash de bolsa que existiu. Por causa das tulipas? Por causa das tulipas, que tinham já chegado no final do século XVI à Holanda, no fundo à Europa, mas à Holanda, vindas da Turquia, inesperadamente deram-se lindamente na Holanda, vinham das montanhas da Turquia e deram-se lindamente na Holanda. A partir daí, para que normalmente a tulipa é de uma cor, não é? Estas variantes foram feitas por um fungo vindo de árvores de fruto e começou a criar flores diferentes, e foi tal a loucura para ter uma flor diferente que criou esta bolha que as pessoas davam preços de casas por bulbos. A verdade é que tal foi o aparato que aquilo às tantas criou condições impossíveis e houve o tal dito crash da tulipa. Aqui a Semper Augusta, todas têm um nome. A Semper Augusta atingia como 5.000, 6.000 florins, o que é um preço, para a época, uma loucura. Dava para comprar uma casa de campo, daquelas que os burgueses tinham dinheiro para comprar fora da cidade para irem descansar e ter jardins. E, portanto, não é por acaso que é essa que está aqui representada. Mas, ao que sei, há outra razão que torna este móvel excepcional. São os segredos dos móveis. É típico dos móveis terem segredos, os móveis antigos terem segredos. Cá em casa há imensos móveis com segredos. Este, para além de ter estas portas engraçadas, que escondem mais 3 gavetas em cada sítio, tem aqui um segredo fantástico. Esta porta do centro chama-se o escaninho central. Normalmente abre-se e nos contadores holandeses ou flamengos, ele recria aqui como se fosse a entrada de uma casa holandesa. Está a ver o chão aos quadrados, podemos ver quase aqui uma menina do Vermeer ali pintada. Esta, é engraçado, olha que ele teve cá anos sem a gente saber, sem darmos pelo segredo. Isto não vinha identificado? Não vinha identificado, claro, na compra. E é a questão de o limparmos, estarmos aqui a fazer a roda dele, a estudá-lo, que um belo dia notamos que isto anda e então, tirando o escaninho, descobrimos o segredo deste móvel, que são as gavetinhas aqui escondidas. Maria, só neste canto desta casa, que tem 27 salas, não é demais dizer, visitáveis, com peças, enfim, com a qualidade que temos estado a ver. Temos aqui 2 pinturas também muito, muito importantes na história da arte ocidental. 2 pinturas de 2 Bruegel, pintores flamengos do século XVII. No caso, 2 irmãos. 2 irmãos. Aqui deste lado é o Jan, que também chamado o Bruegel de veludo, e aí é o Peter II, filho de Peter I, ambos, que é chamado, então, o Peter o Jovem. Aqui o Jan aprendeu até com uma avó que era miniaturista, daí fazer esta preciosa miniatura, que está pintada sobre cobre e que se mantém num estado fantástico, atestando a qualidade, não é? Tanto da preparação como dos materiais utilizados. Sim, porque está absolutamente impecável e olhando para a pintura ninguém diria que é sobre cobre, não é? 1605. No início do 17. 1605. E esta? Esta está também assinada e datada, 1616. O engraçado é a temática dela, chama-se, alguns chamam o cobrador de impostos, que é aquele personagem que está ali, ou então o advogado da aldeia. Maria, não se pode dizer que António Medeiros de Almeida tenha perseguido, talvez com uma exceção, talvez os relógios sejam uma exceção, já vamos ver isso, mas não se pode dizer que ele tenha perseguido, como colecionador, uma disciplina com um caráter muito obsessivo, muito rigoroso. Ele estava interessado no que era bom, no que era excepcional, como já vimos, fosse de que disciplina fosse, têxtil, escultura, mobiliário, de tudo. Mas tem alguma pintura francamente interessante? Tem. Por exemplo, temos aqui no corredor 8 tábuas de Van Gogh, que foi um dos primeiros paisagistas holandeses, muito boas, são 8, é um conjunto fantástico. E temos, por exemplo, um par de pinturas do François Boucher, francês, que era o pintor da Madame de Pompadour.
Maria, e aqui estão as pinturas mais antigas da coleção Medeiros e Almeida. É verdade. São 2 retratos de António Moro. Apesar de dizermos António, ele é holandês, mas era um retratista que teve tanto sucesso que enveredou pela carreira de itinerante. Havia muitos artistas do norte da Europa que eram itinerantes. E este andou por todas as cortes europeias a pintar retratos, inclusivamente a nossa Dona Catarina, da Áustria, não é? Um retrato que está no Prado, foi ele que pintou. Neste caso, temos aqui, esta é mais antiga, é um retrato miniatura, fantasticamente pintado, tem uma qualidade técnica fabulosa. É preciso dizer que estamos no século XVI, Maria. Sim, estamos em meados do século XVI. Este retrato é o que se chama um retrato diplomático, ou seja, eram miniaturas feitas para circular entre as cortes. Tanto podia ser um retrato por ocasião de um casamento, como podia, neste caso, ela retrata Margarida de Parma, uma irmã natural do imperador Carlos V de Espanha, e ela própria foi governadora durante uns anos dos Países Baixos. Portanto, enquanto um governante, ela própria teria estes retratos diplomáticos que se trocavam e circulavam nas cortes. No fundo, era uma espécie de fotografia da época, tal e qual, não é? Tal e para as qual. pessoas Era saberem isso como é mesmo. que era a cara. Como é que era a pessoa. Exatamente. Tal e qual. E ali? Aqui é um nobre espanhol e vemos no seu esplendor, porque já é um retrato de tamanho natural, as características de retratista de António Moro, que Excelente, é fabuloso, não é? fabuloso, fabuloso. Bom, e aqui temos um autorretrato de Rembrandt. Aí é que, se eu puder, ia corrigi-la. Então? Não é um autorretrato, é um retrato de Rembrandt. Mas apareceu na coleção como autorretrato. Sim, foi comprado como tal. Não me diga, o nosso António Medeiros e Almeida foi enganado? Não foi enganado, não se pode dizer de maneira nenhuma isso. O que acontece é, na altura que ele foi comprado, em 1956, ele era dado como um belíssimo autorretrato de Rembrandt. Foi comprado em Paris, num leilão de uma baronesa muito famosa, cujo marido tinha feito a coleção, que ela depois vendeu, e tinha estado em N exposições em Londres, nos Estados Unidos, já nos anos 30, está numa exposição nos Estados Unidos, em Londres, na Escócia, em todo lado. Ou seja, ele foi verdadeiramente leiloado como um autorretrato de Rembrandt de grande qualidade, tanto que o Sr. Medeiros e Almeida... Estava, então, toda a gente genuinamente convencida que era um autorretrato. Estavam, sim senhora. Temos vários, acho que 3 historiadores da arte da época Então, que imagino fazem que custou certificados. de acordo com essa convicção, não é? Custou 15 mil francos franceses em 1956, que é uma verdadeira... Nem imagino o que é isso hoje, não é? A verdade é que nesse mesmo leilão estava o diretor do Rijksmuseum, em Amsterdão, que despicou com o Sr. Medeiros e Almeida, não conseguiu, ficou devastado, tentou comprar a seguir ao leilão e, inclusivamente, depois mandou a embaixada holandesa cá à casa pedir se ele vendia para o museu o retrato. Claro que ele ficou orgulhosíssimo do que fez e não vendeu. Não chegou a saber que não era um autorretrato. Portanto, o Sr. Medeiros e Almeida morreu antes de uma equipa de investigadores ter desmontado esta ideia feita através dos estudos de peritagem, com toda as a tecnologia de hoje em dia. Claro, exatamente, claro. Que descobriram exatamente o quê? Que é do atelier do Rembrandt, feito pelos seus alunos, por um dos seus alunos. Bom, seguramente. Bom, seguramente. Imitavam o mestre, era assim que se aprendia e, portanto, passavam pelo mestre. Maria, cada peça nos conta histórias intermináveis e acabo de saber por si que este fogão de sala, este enquadramento deste fogão de sala, pertenceu a... Somerset Maugham. Paula, estivemos aqui numa sala francesa do século XVIII e agora entramos numa sala do século XVII, é a sala Luís XIV, em que todo o apainelado e o teto provém de um palácio de uma família da alta nobreza francesa, que sabemos que era nas margens do rio Sena. E a minha perplexidade é exatamente essa. Como é que uma sala com teto incluído, portanto, no fundo estamos a falar destas boiseries, destas madeiras todas pintadas, vem de uma casa em França para uma casa em Lisboa? Simples. Medeiros e Almeida comprou a sala. No fundo, desmontou-se lá
e ele voltou a montá-la aqui, nesta parte da casa. Nesta parte da casa, porque a parte da casa onde eu estive a conversar com a Teresa Vilaça, que era a parte onde o casal Medeiros e Almeida vivia, não tem nada a ver com esta parte da casa onde estamos. Certo. Esta parte da casa nós chamamos a ala nova, que foi construída inteiramente sobre o jardim da casa. Portanto, aqui existia o jardim. Era o jardim da casa. E foi nos anos 70, logo no início, quando Medeiros e Almeida decidiu fazer a fundação, achou que, para além das coisas muitas que já tinha e aquilo que ainda pretendia vir a comprar, não é? Criou então este espaço todo, este anexo, que funciona como um contentor para todas as coisas que ele ia comprando, sendo que para aqui podia comprar coisas de mais aparato. Não é? Como é o caso. É o caso. Eu costumo até fazer a diferença entre, na casa original, temos o colecionador privado, ele estava a decorar a sua casa, e aqui neste espaço ele já é um colecionador público, ele já tem a intenção de deixar isto ao público e, portanto, compra estas coisas mais de aparato que temos estado a ver. Ai, que peça tão engraçada, aquela que ali está, Maria. O que é isto? É um carrinho de passeio de criança, uma peça do século XIX, mas que neste caso tem a particularidade de ter pertencido ao filho do Duque de Wellington, o general inglês que nos veio ajudar nas campanhas contra os franceses. Mas, Paula, o que é verdadeiramente relevante aqui neste espaço são estas duas peças, estes dois móveis, aqui o móvel de aparato e aquele relógio, que são do mesmo autor. Trata-se de François Link, um marceneiro, não era francês, mas naturalizou-se francês, que trabalhou ali na viragem do século, do XIX para o XX. Link, especificamente esta peça, que nem sabemos o que lhe chamamos um móvel de aparato, porque é isso que ele é. Bem, aparatoso é com certeza. Aparatoso é. Ele fê-lo especificamente, sabemos, para a exposição de 1900, Exposição Universal de Paris de 1900, e, portanto, o que ele está a fazer aqui é mostrar as suas potencialidades enquanto artista, para vender o seu trabalho. Todas as figuras que vemos aqui no relógio são alusivas ao tempo. Então, temos uma árvore de fruto, cujo fruto cresce, colhemos e volta a crescer. Depois temos o sino, que foi o primeiro relógio que se chamava na torre das igrejas, chamava os trabalhadores do campo. A seguir, no pêndulo, há um sol e uma lua, exatamente com a mesma estética, a arte nova que vimos ali no medalhão do móvel. A noite e o dia, a passagem do tempo. Depois temos o galo que anuncia amanhã. Depois o relógio é tronado pelo um globo celeste. Que é lindo, eu adoro os raios, particularmente. É próprio do raio, faz os ponteiros. E depois em cima temos Cronos, o deus do tempo, que com a sua gadanha acaba com a nossa vidinha. As tapeçarias são também elas, cada uma um caso. Maria, não podia faltar na coleção Medeiros e Almeida a secção de arte sacra. E este púlpito é extraordinário. Onde é que ele está a fazer falta? Em Velha Goa, numa capelinha no cimo de um monte, chamada mesmo Nossa Senhora do Monte. Mas isto é uma informação fresquinha que soubemos há pouco tempo, porque uma investigadora descobriu o que falta aqui a este púlpito, que é o espaldar e o seu baldaquino. Por um acaso, nos estudos dela, descobriu que ainda lá está, in situ, nessa capela seiscentista. Portanto, mais uma vez, António Medeiros e Almeida compra isto num leilão, aonde? É estranho, temos o antiquário António Costa, que nos contou, não há papéis, portanto não há documentação, que o terá ido buscar à Alemanha.
e que depois veio para uma feira de antiguidades, aquelas da FIL, onde o Sr. Medeiros de Almeida comprava bastante coisa e que terá comprado lá, isso sabemos. Em relação à sua proveniência, como é que veio da Índia parar aqui à Europa? Como é que veio da velha Goa, de uma capela... Velha Goa, do alto do monte. Isso, diz-se que nessa capela foi onde Afonso de Albuquerque decidiu fazer ali a capital, em 1530. As histórias das circulações destas peças muitas vezes têm zonas muito obscuras, que é melhor não esgravatar muito. Medeiros de Almeida deslocava-se pessoalmente sempre para ver as peças que adquiria? Ou como é que ele não era especialista em História da Arte, nem em nenhuma disciplina em particular? Com que critério é que ele comprava? É assim, nem teria tido tempo físico para ir ver, escolher todas as peças que ele comprou. Sim, numa coleção de 9.000 peças, claro. Sim. Com a vida profissional que ele tinha. Preenchidíssima, claro. O que ele fazia era que recebia aqui em casa todos os catálogos das grandes leiloeiras europeias. Portanto, ele sabia o que é que ia a mercado e também assinava as revistas de arte da altura, que ainda hoje existem, a Burlington, a Apollo, mesmo as revistas da Christie's ou do Sotheby's, e, portanto, ele estava a par daquilo que ia ao mercado. Tudo aquilo que lhe interessava, ele mandava vir. Maria, se estivéssemos às escuras, veríamos quão eficaz é este relógio de noite, mas depois não nos víamos uma à outra e não dava jeito nenhum. Mas é assim que se chama, não é? Relógio de noite. Uma criação italiana. Reza a lenda que havia um Papa que tinha insónias. E um Papa. Pediu aos relojeiros do Vaticano, os célebres irmãos Campani, que desenvolvessem um relógio onde ele pudesse ver as horas à noite. Portanto, acordava, inquieto... Queria ver as horas. E então desenvolveram esta tipologia, que no fundo como é que funciona? Aqui embaixo tem um compartimento, com esta portinha, onde se punha uma candeia de azeite a arder durante a noite. E toda a numeração e as marcações das horas são, por exemplo, em vidro, pintado, como é o caso. E então, o que acontece? O mostrador é uma coisa bastante moderna, porque estão a ver que é sem ponteiros, e continua a funcionar. Um relógio do século XVII, feito pelo relojoeiro da corte, o importantíssimo relojoeiro Eduard d'Este, relojoeiro da corte de Carlos II e da nossa Catarina de Bragança. E estava nos apartamentos de Catarina de Bragança. Há registros disso. Há registros disso. Isso é importantíssimo para a história, para o pedigree deste relógio, porque o cronista inglês Samuel Pepys, que ficou famosíssimo pelo seu diary que ele escreveu, onde relata o fogo de Londres, portanto até acabou por ser bastante útil, Samuel Pepys conta no seu diário que foi recebido nos apartamentos da rainha, teve a honra de ir visitar os apartamentos da rainha Catarina de Bragança, em Whitehall, em Londres, e então conta que ela tinha uma pia de água benta, uma imagem de Nossa Senhora e um relógio onde ela podia ver as horas durante a noite. Claro que, quando este relógio depois aparece em leilão, faziam parangonas dessa citação do diário do Samuel Pepys. A acrescentar esta história, temos o facto que esta é uma peça rara, porque, sendo construída em madeira, é dos poucos que restam, porque certamente os outros exemplares terão ardido. Maria Maier, provavelmente, foi nos relógios que António Medeiros e Almeida mais investiu paixão de colecionador. Sem dúvida. Temos cerca de 600 exemplares de todas as tipologias. Medeiros de Almeida consegue fazer uma coleção abrangente, de maneira que conseguimos nós expô-los na sala dos relógios com um conceito cronológico, sendo que somos capazes de contar a história da relojoaria, tendo escolhido os relógios, seja pelos autores, seja pela parte estética também, que é importante, seja pelos saltos tecnológicos que os relógios representam.
Estamos mesmo a terminar esta visita guiada. Eu tenho tanta pena porque estou a divertir-me imenso com tantas histórias e peças fantásticas. A Sala das Porcelanas. É uma sala dedicada à porcelana da China, que obviamente começa pelas terracotas, desde a dinastia Han, tem 2000 anos, faz o percurso da cerâmica, são fantásticas, é uma orquestra. Há que notar que estes instrumentos continuam a ser utilizados hoje, tal e qual como são aqui representados. E depois chegamos à dinastia Ming, onde temos então a joia da coroa da coleção, não só desta sala, mas também da coleção, que é ali o gomilde, que nós apelidamos cá em casa, o gomilde de Dom Manuel. É uma peça, ao que sei, absolutamente sem preço, porque é única no mundo. E, de alguma forma, é uma espécie de testemunho de uma nova fase que se abriu na história da humanidade, não é? É o início, verdadeiramente, da globalização. Uma encomenda de portugueses na China. Na China. A primeira encomenda de europeus na China. Que abriu as portas a esse comércio global, que depois desenvolveu uma verdadeira loucura pela porcelana da China. Neste caso, nós portugueses chegámos à China em 1513 e esta peça especificamente, podemos datá-la entre 1519 e 1520. Temos a imprescindível esfera armilar, que é a divisa do nosso rei Dom Manuel I. É a peça mais recuada de porcelana da China feita para estrangeiros. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada. Este programa é